Premiação na Série C do Campeonato Brasileiro em reação aos direitos de transmissão, que quanto o Remo tem direito nesta temporada de 2024 já tem um aumento de 50% em relação ao último ano e até mesmo muito maior do que se comparado à temporada de 2022. Quero falar também sobre como ficará distribuído cada um dos jogos por rodada, tanto do nosso futebol, do DAZN e da Zapping, sendo a principal novidade desse ano, como a CBF pode inclusive premiar mais os clubes da Série C do Campeonato Brasileiro e uma possibilidade do Remo ganhar ainda mais, classificando naturalmente para o quadrangular final. Quero trazer mais detalhes também sobre cada uma dessas divisões e o quão é importante o Leão voltar o mais rápido possível para a Série B do Campeonato Brasileiro, onde tem basicamente valores 10 vezes maiores. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir também o nosso canal de cortes, com trechos mais curtos de cada um dos vídeos, logo aqui abaixo na descrição, e se inscreva aqui no canal do Black Card, onde gravamos vários vídeos sobre o Remo, o Paysandu, Vitória, Santa Cruz, os clubes fora do eixo do país. Conto com a sua audiência, a sua companhia para ajudarmos a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que já está bem próximo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a Série C do Campeonato Brasileiro e uma grana importante, chegando nos cofres do Remo para esta temporada em relação à participação e, consequentemente, também os direitos de transmissão nesta edição da terceira divisão de 2024. A CBF não deixa isso muito claro, como é, por exemplo, nas séries B e A, do futebol brasileiro, onde fica bem clara a divisão entre direitos de transmissão e participação no campeonato. Infelizmente, a CBF acaba fazendo um bolo em relação a isso e destina o valor, esta cota total de 26 milhões e meio de reais, divididos pelos 20 clubes que irão participar, tá? Não necessariamente nesta ordem, mas na primeira fase todos os clubes têm o direito de 1 milhão e 200 mil reais, mas avançando para a segunda fase, o quadrangular final, os 8 clubes também recebem 312 mil reais. Então a possibilidade do Remo faturar nesta temporada, basicamente 1 milhão e meio de reais, com a premiação, consequentemente os direitos de transmissão também, negociados pela CBF nesta temporada, com 3 emissoras diferentes, com também o aumento de mais uma, colocando aí nesta temporada a Zapping, conseguiu também o aumento da premiação em relação à temporada passada, onde no ano passado o valor da primeira fase era de 800 mil, já aumentando em mais de 50%, 1 milhão e 200 nessa temporada de 2024. Também com o avanço para a segunda fase, o máximo que os clubes recebiam era 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil reais, já há assim um aumento para esse ano. Ainda assim, a falta da Série C passando em um canal aberto, na TV aberta, talvez na TV Brasil, que nesse ano acabou negociando os direitos da Série B do Brasileirão, irá passar 3 jogos em cada rodada, e na Série C ainda não há esse acerto com a TV aberta, pode ser uma possibilidade também para a reta final, ou até mesmo com os canais maiores, como por exemplo o Sport TV, o Premier, também a ESPN, enfim, acho que a TNT Sports pode ser uma possibilidade também, onde a CBF não tem tanto cuidado com os clubes aqui do Brasil, principalmente das divisões inferiores, Série B, Série C, Série D, os campeonatos estaduais também de divisões de acesso, nem se fala. Nesta temporada tendo um pequeno aumento, mas o aspecto de desorganização, como por exemplo, na primeira rodada no jogo do Remo, não tinha nem sequer patrocinadores nas beiradas ali do campo, tá? Isso é um completo absurdo, com 2 equipes que têm torcida, o Remo principalmente, mas os outros gigantes também dessa Série C do Campeonato Brasileiro, como o Náutico, como o CSA, também o Figueirense, o Londrina, Botafogo da Paraíba, enfim, são clubes importantes que devem sim ser respeitados. Infelizmente não há esse cuidado da CBF, até mesmo em relação aos horários, coloca os horários tudo com o mesmo padrão da Série B, da Série A, enfim, diferentemente, por exemplo, como já foi melhor tratada a competição. Além desse valor, de 26 milhões no total da CBF para os clubes, há um investimento também de cerca de 45 milhões de reais na organização da competição, transporte, hospedagem, alimentação, custos de arbitragem, entre outros gastos para as realizações de cada uma das partidas. Ou seja, a CBF gasta com a Série B 45 milhões de custo, mais 26
de premiação. Vamos arredondar esse valor aí para algo na casa de 70 milhões de reais. O que a CBF precisa fazer é buscar, tanto nos direitos de transmissão, quanto também de patrocinadores na beira do gramado, enfim, algo na casa de 70 milhões de reais, o que convenhamos. Para a Série C do Campeonato Brasileiro, é muito pouco e não é nenhum absurdo chegar em quantias maiores do que isso, tendo camisas tradicionais, né, como é a terceira divisão do Brasil, mas como você não trata bem o produto, dificilmente consegue valores significantes naquilo. Sobre a distribuição de cada um dos jogos, a DAZN e o Nosso Futebol, os dois que continuaram da temporada passada, a DAZN irá exibir 8 dos 10 jogos por rodada, Nosso Futebol também tendo esta faixa de 8 jogos por rodada, e a Zapping, sendo a estreante nesse ano, 3 jogos por rodada, sendo 2 deles exclusivos. Tá? Então a Zapping chega com essa diferença de 2 jogos exclusivos por rodada, da DAZN e o Nosso Futebol, 8 jogos em cada uma da rodada, né, das rodadas, que teremos 10 jogos, 20 clubes, né, 19 jogos nesta primeira fase. A Série C que encerra a primeira fase em agosto, né, eu acho isso muito errado. Passou da hora da CBF já deixar a Série C igualzinho a Série C do campeonato, a Série B do Brasileirão, com 38 rodadas, jogos de ida, jogos de volta, até o mês de novembro, dezembro. Tá? Acho um completo absurdo você acabar a competição em agosto, setembro, e tendo aí 3 meses de calendário, que também poderia ser negociado, mais dinheiro, melhor futebol, enfim, seria bom para todo mundo. Infelizmente não há esse carinho, esse cuidado, mas pelo menos é um avanço em relação aos termos financeiros, né, os números para esse ano, uma quantia muito baixa, né, para um clube do tamanho do Remo, 1,5 milhão, se tudo der certo, 1,5 milhão de reais para 18 jogos na primeira fase, mais 6 na segunda, estamos falando aí de 24 jogos, né, é muito pouco, tá? Em comparação, por exemplo, com as outras competições que quero falar aqui com vocês. Aliás, são 25 jogos, né, 19 na primeira fase e mais 6, né, tendo aí o quadrangular final, juntamente com a grande decisão, né? Então nós estamos falando de 27 jogos no geral. É muito jogo por 1,5 milhão de reais. Muito, muito mesmo. É muito pouco, né, no caso. Para comparar, né, em relação à Série B do Campeonato Brasileiro, a importância não só esportiva, que todo mundo sabe, mas financeira também do Remo voltar o mais rápido possível à segunda divisão nacional. Quando o Remo jogou a Série B lá em 2021, a cota da segunda divisão era mais ou menos 8,5 milhões de reais, 9 milhões, flutuava, mais ou menos dentro desta quantia bruta. Acabou tendo um pequeno aumento, né? A expectativa é que nesse ano chegasse a 13 milhões, a CBF não conseguiu chegar até essa marca, deve repassar aos clubes 11,5 milhões de reais, já tendo um aumento em relação aos 10 milhões da temporada passada. Então assim, não estamos falando de dinheiro demais, tá? Ainda é muito pouco para clubes como o Remo, quando estava na Série B, Sport, Goiás, Ceará, Santos, Paysandu, Curitiba, América, Avaí, é muito pouco. 38 jogos por 11,5 milhões de reais, também não é uma quantia assim tão grande, mas pelo menos, se comparar com uma Série C, é 10 vezes mais. E quando está na Série A, você pode multiplicar por 10 de novo. Tá? Pegando um levantamento, segundo até mesmo as divulgações do Globo Esporte, clubes como o Goiás, o Coritiba, Sport, Cuiabá, Vitória, Bahia, Ceará, Fortaleza, quando estão na primeira divisão, eles têm uma média de arrecadação em relação aos direitos de transmissão no Campeonato Brasileiro entre 60 a 70 milhões de reais até 90 a 100 milhões, ou seja, se tratando do Remo, acredito que chegaria tranquilamente, tá, numa faixa de 80, 90 milhões de reais na Série A do Brasileirão, porque é bem indefinido, né? Vai depender de quantos jogos será transmitido, quantos no Sport TV, quantos na Rede Globo, TV aberta, até mesmo a própria colocação no campeonato, né? Acaba influenciando no valor, mas beirando aí, né? Nessa faixa de 80, 90 milhões de reais com os direitos de transmissão. Aí você compara com a Série C, que no ano passado custou pagar 1 milhão de reais, nesse ano pode ser que chegue a 1,5 milhão, em 2021 nem tinha premiação, né, sendo aí mais uma ajuda de custo, vamos colocar assim, da CBF, com 100 milhões na Série A, tá? Essa diferença é gigantesca, né? Entendo que há, obviamente, a diferença esportiva, mas acho que a CBF deveria também aumentar esses valores, tá? Não estou falando de só tirar da Série A e jogar na Série C, mas se você tratar melhor o produto,
que é a Série C do Brasileirão, consegue sim fechar mais acordos, maior organização, mais emissoras, TV aberta, maior faturamento, engajamento com o torcedor, e até mesmo se tratando de uma competição que é muito importante, né, e clubes grandes do futebol brasileiro que estão por lá, né, volto a dizer, o Remo, o Náutico, o CSA, o Figueirense, o Botafogo, o Londrina, o Sampaio Corrêa, acho que devem sim ser respeitados nesse quesito também. Então, em relação aos números, é basicamente isso. Tá? Na primeira rodada, tendo transmissão Remo e Volta Redonda das 3 emissoras, tá? Da Zon, Nosso Futebol e também da Zap. Pode deixar a sua opinião, onde você mais gosta, né, de assistir aí cada um dos jogos, e a sua sugestão para aumento também destes valores, convenhamos muito pouco, para um clube da camisa e dos gastos necessários do elenco do Remo, que sem sombra de dúvidas gasta muito mais do que os seus outros adversários na Série C e precisa compensar isso de outras formas. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, tem o meu canal do Goiás também, acho que já deu para perceber, ele chama Goiás News, o link aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!